Muito boa tarde para você que já almoçou, muito bom dia para você que ainda não almoçou. Central Esportes começando nessa faixa da meio-dia e meia. E bom, vamos falar, claro, tudo que rolou de esporte nesta semana que se encerra nessa sexta-feira. Então, sextou, muito boa tarde, bom dia para você que nos acompanha aqui na rede Eco TV, seu canal 9 da NET, 8 e 990 da Vivo, região do Grande ABC, capital paulista. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Nessa edição, muita coisa a se falar, muita coisa a se debater. Alguns dos destaques, claro, noite de Libertadores na quarta e quinta-feira, Sul-Americana, que desde a terça-feira muitos times já jogaram. Vamos destacar nosso Campeonato Brasileiro, sempre, né? Central Esportes já tá pegando essa marca nesse seu retorno, que sempre tem um momento emocionante. E tem um garoto aí vascaíno que tem uma homenagem para ele. Claro, os times da região, o Mauaense muito bem na Bezinha, aí joga daqui a pouco às 15 horas, a gente vai falar bastante disso para você aí também. E claro, os outros esportes, vôlei, basquete, futsal, bom, tem muita coisa, skate. Vamos começar porque o Central tem 1 hora para cima, 1 hora para baixo, é um tempo pra gente conversar, dialogar e claro, você vai interagindo com a gente aí de casa também. Vamos começar falando de Libertadores. Copa Libertadores, jogo que ocorreu na quarta-feira, o Corinthians. Corinthians foi a campo para se despedir da principal competição que nós temos aí no cenário, né, sul-americano. Corinthians foi a campo com o seu time totalmente reserva. E eu digo até mais, totalmente sub-20. Apenas Fausto Vera, Juliano e o Carlos Miguel, que não são da base, né, que estiveram atuando aí com a camisa do Corinthians. Venceu por 3-0. Claro que daqui a pouco a gente vai destacar os protestos que a torcida do Corinthians fez, né, no estádio. Foi o menor público do Corinthians no ano, apenas um pouco mais de 26 mil pessoas estiveram na Neoquímica Arena e viram o Timão golear. Primeiro gol de Matheus Araújo, segundo gol do Felipe Augusto, terceiro gol do Watson. O Carlos Miguel ainda pegou um pênalti, você tá vendo aí na tela. Uma situação depois, acabei esquecendo de pegar a foto, mas ele acabou depois do pênalti tentando segurar, agarrou em vez da bola a cabeça do Fábio Santos. Ficou aquela confusão na área, mas o Corinthians vence e a gente tem que falar que vence bem. Claro que não é um jogo para se ter parâmetro, né? Não é um jogo em que você pode afirmar, pô, é esse time que vai salvar o Corinthians no Brasileiro do rebaixamento, é esse time que vai brigar pela Copa do Brasil e muito menos esse time que vai brigar pela Sul-Americana. Embora eu, Henrique Eck, achando, né, no modo um tanto sincerão e torcedor, eu acho que o Luxemburgo vai jogar esse time na Sul-Americana. Se é certo ou não, eu acho que não, mas vendo aí as suas entrevistas, as suas coletivas, é bem capaz que o Corinthians deixe de lado a Sul-Americana, vai até onde consiga ir para na competição sul-americana, né? E vai tentar aí levar sempre para frente o Corinthians e focar realmente no brasileiro e também na Copa do Brasil. Você vai vendo os gols, o Watson foi um dos destaques da partida, né? O Watson fez aí o terceiro gol, mas participou da jogada dos dois primeiros. Começou a jogada do primeiro gol, fez a finalização que bateu na trave no segundo e também a participação e o gol dele no terceiro. E mais uma vez a defesa do Carlos Miguel. Mas, ô Gabriel, pode voltar para cá? Volta para cá, no nosso estúdio, porque a gente tem que debater outro assunto, que foi um tema muito mais recorrente no jogo de hoje. E quando é tema recorrente, a gente vai para outra câmera, né? A gente vai para a lente da verdade. Porque temos que falar dos protestos que a torcida do Corinthians fez em Itaquera. Como eu destaquei, né, foi o jogo de menor público da Arena Corinthians no ano. 26 mil pessoas. E a torcida do Corinthians, que sempre é, né, fervorosa, canta os 90 minutos, fez um protesto que no primeiro tempo é todo mundo sentado e não canta.
muita faixa, nariz de palhaço e tudo mais, mas foi uma forma de protestar e uma forma digna, né? Diferentemente de outros times aí que nós destacamos no Central Esportes na semana passada, de outros torcedores, quer dizer, que se dizem torcedores, o que soltaram bombas e tudo mais, um protesto digno. Ainda mais porque quem jogou ontem não tinha nada a ver com esse protesto. O protesto é contra Luxemburgo, obviamente, um treinador que se permite fazer algo dessa forma, e também, né, a diretoria do Corinthians, né? Do Willio, Alessandro. Então o protesto foram com eles, e claro, os jogadores que são os titulares, como não foram propriamente ditos relacionados, a base não tinha nada a ver com isso e pelo menos correspondeu, começou a jogar bem e cresceu na partida. Claro que a torcida, quando o time vai bem, vem junto. Mas eu não vou falar de Corinthians sozinho, não, porque se semana passada o nosso querido Gabriel Vinícius participou, hoje a participação é dele, né? Nosso querido Jonathan Braga já tá aqui nos estúdios, pode mudar de tela e pode entrar aí, Joe, pra gente falar um pouco de Corinthians. Salve, 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 meu pessoal. Grande um jeito novo, cara nova, nossa central. Tá ligado, né? A gente começou de jeito novo, cara nova semana passada, mas daí a gente, pô, não deu tempo de cortar o cabelo, cortamos o cabelo pra essa semana. Tá muito da hora, cara. Parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado. Mandei nos estúdios aí. É nóis. Então, cara, vamos falar dessa... Não faltam-me palavras pra falar desse time. Que não ofenda e não sejamos presos. Cara, protesto achei válido. Foi um protesto neutro. Foi um protesto que não ofendeu a ninguém. Apesar de... As faixas deixarem um pouco explícito. Mas são protestos da torcida insatisfeita com um clube sem identidade. Um clube que sempre foi a sua marca mais forte. Foi a vontade e esse clube atualmente não tem. Falar de jogadores específicos. Um Yuri Alberto, por exemplo. Recebendo 1,5 milhão por mês para fazer um gol a cada 10 jogos. Um gol a cada 5 meses. Cara, desde que ele foi contratado, eu falei, ele não é o salvador da pátria. Ele não é um artilheiro nato. No Santos ele deixou a desejar. No Inter fazia seus golzinhos e tal, foi pro Zenit. O futebol da Rússia sabemos que é muito inferior, muito abaixo. Fez um mês até estourar toda a guerra que sabemos. Fez sua passagem por lá, foi boa, ok. Se eu não me engano, até que chegou a ganhar o prêmio de jogador do mês. Voltou, fez seus golzinhos ali e tal. Aí entra naquele problema que a gente discute sempre. Contratou. Veio como empréstimo, ele estava bem, não estava voando, não era o Ronaldo fenômeno que nós, corintianos, já estávamos acostumados. Mas estava fazendo seus golzinhos, deixava ali um ou outro assistência e tal. Graças a Deus temos um Roger Guedes carregando, sendo um Noé nesse time, carregando um bando de animal. Ai. Pelo amor de Deus, mas tudo bem. E contratou. Corinthians contratou, deu ruim, cara. Contratou, deu problema. Mas, vida que segue. Estamos aí com algumas imagens que o nosso querido Gabriel colocou. E, cara, eu vou falar que eu gostei do Corinthians ontem. Por quê? A garotada subiu com vontade. Sem dúvida. A garotada tem vontade. Eles não recebem 1,5 milhão por mês. Então, eles mostram vontade. Falam, ô Luxa, tô aqui. Dá uma olhadinha aqui que a gente tem vontade de jogar. E falta comentários para nosso goleiro. Falta comentários para o nosso querido Wesley também, que fez uma partidaça. Todos os gols praticamente tiveram participação. E eu tava ali atrás, só ouvindo você dizer. Aquela cena do Carlos Miguel do com o Fábio Santos é muito boa. Dando um baita de um abraço na cabeça do É muito do bom. Fábio Eu esqueci Santos. de pegar Isso essa foi foto, maravilhoso. cara. A produção esqueceu de pegar essa Isso foto, Isso foi véio. muito bom, cara. Foi a melhor parte do jogo. Eu confesso que, quando saiu a relação do Corinthians, acho que todos nós, né? Eu falei, nem vou nós. assistir. Eu comprei um presente ontem, foi aniversário da minha irmã. Ontem não, né? Quarta-feira. Lembrando que o programa é na sexta. A gente tem que começar a colocar na cabeça que a gente tem que fingir que é ao vivo. Não é ao vivo, viu, gente? Não é ao vivo, mas a gente tá gravando na quinta pra esse conteúdo sair na sexta-feira aí pra você. Então, na quarta-feira eu tava entregando presente pra minha irmã.
só ficava olhando o jogo pra ver se saiu algum lance relevante, né? Pra gente comentar aqui. Que realmente não é um jogo parâmetro pra nada. Já estava eliminado. Vamos ser bem sinceros, com todo respeito aos nossos times do Grande ABC, mas o São Bernardo, o São Caetano, o Santo André dava um pau nesse time do Liverpool, tranquilamente. Esse São Bernardo aí desse paulista, então, passava com o pé nas costas. O café tá lá em cima, hein? Produção, o café tá lá em cima. Daqui a pouco a gente tá lá fala na aí. sala lá. Tá lá na sala lá em cima. O café, programa vivo. Tá lá no Bulha Azul, É assim mesmo. Vai Central! Grande Fábio Bessa também participando aqui do Central Esportes. Bom, pra gente destacar daqui, os caras não conseguem, né? Ai, meu Deus. Pra gente destacar aqui, lembrando, quinta-feira tá acontecendo à noite o jogo do Palmeiras. Vamos saber como que foi também o Verdão na Libertadores. Falar de Palmeiras é chover no molhado. Ainda mais quando é noite de Libertadores. O Verdão, jogando em casa, jogando no Allianz Parque, aplicou mais uma goleada em cima do Bolívar, da Bolívia. Palmeiras 4, Bolívar 0. Os gols do Verdão de Arthur Piquerez e Rony. Mesmo sem Zé Rafael e já classificado, Abel Ferreira mandou a campo o Palmeiras de Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez, Gabriel Menino, Richard Rios e Rafael Veiga, Arthur, Rony e Dudu, seu time completamente titular. 2-0 no primeiro tempo, 2-0 no segundo tempo, mais uma grande exibição da equipe alviverde. Mesmo em um grande momento, quase 5 anos já do Palmeiras sendo o principal time do estado de São Paulo nas competições sul-americanas, tem torcedor que protesta. E os protestos são contra a atual presidente Leila Pereira, porque mesmo ganhando de 4-0, os seus torcedores entendem que o time não tem um elenco. O Palmeiras hoje tem um time titular, mas a torcida não vê peças de reposição. E como perdeu Danilo e Scarpa, ídolos dos seus torcedores, e a Leila Pereira comprou um avião para a delegação palmeirense, torcedores entoaram, não só no estádio do Allianz Parque, mas como também na porta da Crefisa, os gritos de ão, vende o Danilo para comprar um avião. E aí, torcedor palmeirense, a fase é boa e ainda há protestos? Gostaria de entender. E o jogo pós reclamações da torcida, né? Reclamações que... E aí? Pô, não precisamos de avião, rapaziada. Desde 2015 aí, ganhando título praticamente todo ano, cara. Não, a torcida do Palmeiras hoje foi até, né, que dessa quinta-feira, foi até a Crefisa, né? A sede da Crefisa para reclamar com a sua presidente Leila, que é a dona da Crefisa, né? Não vou chamar de loja porque não é uma loja. É seguradora, né? Nossa, a Crefisa é uma seguradora. É isso? Também não tenho certeza. Mas não, todo mundo sabe que é a Crefisa. A Crefisa é famosa, todo mundo conhece. A gente vai se perdendo aqui, mas não tem problema não. Vamos seguir. Tem pouco dinheiro. E aí a reclamação é, vendeu o Danilo para comprar um avião. Vendeu o Scarpa pra comprar um avião. Cara, e daí, cara? Realmente... Paulista tá aí, ó. Foram campeões paulistas. Mas eu entendo também o lado do torcedor do Palmeiras, por quê? Porque ele tá vendo que as contratações que a Leila fez com o presidente não são do nível do time que o Palmeiras tem. Com todo respeito a Richard Rios. Não serve pra jogar no Guarani, foi pro Palmeiras. Atuesta, grande Atuesta, hein? Também é outro. Jailson a gente nem precisa colocar nessa leva, porque ainda mais que o Zé Rafael machucou, o Jailson vai jogar, o torcedor do Palmeiras já tem um medo que o Jailson entre em campo e o Palmeiras leva gol. É impressionante. Enquanto o Zé Rafael... Aí do Arthur, que veio do Bragantino. Essa aí acertou. Acertou ali, tá fazendo também, um golzinho outro. Mas aí o pessoal reclama também, porque o Arthur foi vendido e aí contratou ele por mais caro do que vendeu. Então tem também esse ponto de reclamação. Mas aí eu ia destacar, enquanto o Zé Rafael, todo jogo sangra, o Palmeiras vence, o Jailson, todo jogo que o Jailson entra, o Palmeiras perde ou empata. Então, a gente entende a reclamação do torcedor mais. E na sede da Crefisa, para reclamar com a sua presidente, é algo que não dá para entender muito bem. Agora, eu aqui, ó, Jonathan, prazer, todos. Vou falar diretamente com você, torcedor palmeirense.
Passa um diazinho só torcendo pro Corinthians ali, só um joguinho só. Vamos só inverter, só um joguinho só. Esquece. Aí vamos ver qual que é o problema em comprar um avião. O avião ela pagou. A gente tá devendo o Barletta. Não temos dinheiro para pagar o Barletta do São Bernardo. Então, vamos ponderar as reclamações aí que tá demais. Sabe o time que não tá na Libertadores, mas tá bem, Joe? É o São Paulo. Porque, olha, a gente tá nesse clima aí gostosinho de descontração do nosso programa. Após 11 anos, o São Paulo conseguiu terminar um segundo tempo contra o Tigres. E 2 vezes ainda. E conseguiu vencer por 2-0 de novo. Pode pôr as imagens aí, Gabriel. A vitória do Tricolor Paulista na Sul-Americana, jogo que ocorreu na terça-feira. Imagens do SBT. São Paulo, até que o pessoal destacar no GC, né? 11 anos, o segundo tempo termina. Justamente na Sul-Americana, né? Bom lembrar pra quem não... porque é estranho a gente falar isso. A gente é geração 98, 99. Pois é. A gente tinha 11 anos quando o São Paulo ganhou. Tinha 12, 13, melhor dizendo. Então, quem nasceu em 2012 hoje tem 11 anos. Então, às vezes, não lembra desse jogo como a gente lembra. E antes do Paulista que eles ganharam, havia sido o último título. Exatamente. Ou seja, eles não tinham visto nenhum título do São Paulo até o Paulista. Então, para você que é jovem torcedor são paulino, você que ainda é criança e não acompanhou este jogo, pessoal aí menos de 11 anos, em 2012, na final da Sul-Americana contra o próprio Tigres no Morumbi, o São Paulo vencia por 2-0, o jogo foi interrompido no intervalo. O Tigres não voltou a campo para disputar o segundo tempo. O São Paulo estava passeando aquele jogo, a época que tinha Rogério Ceni, Ganso, Lucas. O Ganso era banco daquele time, o Jadson era o titular. O Lucas comendo a bola, fazendo o que queria. Era o último jogo dele com a camisa do São Paulo. Então foi um baita de um jogo. Só que daí ficou aquele karma, porque depois que esse jogo, que o São Paulo foi campeão, mas não teve segundo tempo, ficou um karma que, precisa terminar o segundo tempo contra o Tigres para o São Paulo voltar a ser aquele São Paulo vitorioso. E parece que terminou. E aí a audição se encerrou, São Paulo venceu e, por incrível que pareça, o primeiro tempo 0-0 e o segundo tempo, que era todo esse imbróglio, mais um 2-0 para o São Paulo. Aí com os gols, o segundo foi do Wellington Rato, o primeiro foi do Juan e a vitória do Tricolor. Vamos destacar um pouquinho da fala do treinador do São Paulo, Dorival Júnior, que em coletiva de imprensa falou após a partida. Falsa impressão. Nós queremos estarmos vivos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro também é muito importante a todos nós. Estamos priorizando competição nenhuma, podem ter certeza disso. Para nós, todas elas são muito importantes. Nós temos feito aí jogos muito interessantes e, infelizmente, a última partida com o Cruzeiro, depois de um jogo muito bom em todos os sentidos, nós acabamos sendo derrotados, mas não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário. O brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Com relação às Copas, eu acho que, graças a Deus, nós estamos passando as fases. Teremos agora 2 jogos dificílimos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Antes disso, um jogo com o Fluminense, que também será muito disputado. Nós temos que estar com a melhor formação possível para esses 2 jogos. E eu fico satisfeito porque todos aqueles que têm entrado têm dado uma resposta positiva, buscado um espaço, e é isso que nós queremos. Hoje mesmo, a entrada do Juan, a definição do jogo, ele está trabalhando com muita intensidade, buscando um espaço. Esse garoto que estreou hoje, Negrudo, também é um menino que vem mostrando qualidades nos treinamentos, vem buscando também uma melhora. E com relação ao Rodriguinho, é um trabalho que está sendo feito não só com ele, mas com alguns outros atletas, no sentido de um ganho de massa, o que é necessário para um campeonato tão disputado, para jogadas de corpo. Eu acho que isso tem sido importante para ele. Nós temos percebido que alguns desses têm realmente melhorado nesse sentido, e esse condicionamento talvez seja importante daqui para frente em relação a uma sequência de carreira e
a um momento em que eles se consolidem fisicamente um pouco mais para que possam dar uma resposta ainda melhor. Mas o importante aqui não percamos o que eles têm de melhor, que é a mobilidade, a movimentação, a finta, que eles ganhem um pouco mais de complexidade, sim, um pouco mais de força, mas que não percam a essência. Eu acho que isso daí é o principal e, por isso, a preocupação em que o trabalho seja sempre moderado e dosado para cada um deles. Aí o São Paulo destacado aqui na tela do seu Central Esportes. Só para a gente também já fazer um parâmetro de Copa Sul-Americana, o outro time paulista jogando na noite de quinta-feira foi o Santos. Santos Futebol Clube, que jogou contra a equipe do Blooming. Acompanhe. Em jogo que não valia mais nada, Santos entrou na sua casa, na Vila Belmiro, pouco preocupado com o resultado em si na Sul-Americana. Já eliminado, a equipe enfrentou o Blooming, equipe do Equador, e acabou empatando em 0-0. Com o time tanto quanto misto, o jogo marcou a estreia do seu novo treinador, Paulo Turra. Santos foi a campo com Vladimir, Cadu, Luiz Felipe, Alex e Keivson, Camacho, Sandri, Miguelito, Daniel Ruiz, David Washington e Lucas Barbosa. Santos teve a principal oportunidade do jogo no último minuto. O árbitro já tinha dado quase 13 minutos de acréscimo e teve um pênalti. Lucas Lima entrou no segundo tempo no lugar do Miguelito, um dos grandes destaques da equipe do Santos, bateu e perdeu a cobrança. O jogo também foi marcado por protestos dos torcedores na Vila Belmiro. Lembrando que o Santos segue penalizado em jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos da CBF, por conta das bombas atiradas na partida contra o Corinthians, mas em jogos sul-americanos, no comando da Conmebol, o Santos é permitido torcida na Vila Belmiro. Resultado 0-0, a torcida protestou mais uma vez, mas dessa vez de maneira um tanto quanto mais branda, um protesto pacífico, e o Santos se despede com esse 0-0 em casa. Lembrando também que o Peixe recebeu nessa semana uma proposta do Chelsea para o seu atacante revelado na base, Ângelo. Proposta para ir para o time inglês ainda está com uma dúvida se é contrato, se é empréstimo nesse primeiro momento, mas o Santos deve perder uma das suas grandes revelações. O outro que vai sair do Peixe, e este rumo à Turquia, é o zagueiro Eduardo Bauerman, este que teve o nome citado na investigação dos jogos e das casas de apostas, rescindiu o contrato com o Santos, depois voltou por conta da pena, ser abrandada no júri, e aí agora ele vai deixar a equipe santista. Então tá aí o Santos destacado na tela do seu Central Esportes, as contratações aí, contratações não, as vendas. O Bauerman, que com aquele problema da questão dos jogos de azar, dos jogos das casas de aposta, foi banido do futebol por um tempo, depois conseguiu voltar com liminar, o Santos rescindiu seu contrato e agora está migrando à Turquia. E, claro, a grande revelação do Santos nos últimos anos, que é o Ângelo indo para o Chelsea, você viu destacado aí no Central Esportes. E agora, para a gente finalizar a questão de Sul-Americana, sempre bom lembrar, o Central Esportes passa aqui na Eco TV, região do Grande ABC, região metropolitana de São Paulo, a gente fala dos times grandes, dos times do ABC e também dos outros esportes, mas se a gente não falar de um time aqui, esse programa não vai ao ar. Por quê? Porque o nosso diretor torce para o Esmeraldino, torce para a equipe do Goiás. Então, para falar, claro, com mais propriedade, vamos chamar o nosso querido Gabriel Vinícius, ele vai pôr os outros na tela e vai vir aqui falar com a gente sobre a vitória do Goiás, que venceu em Bogotá, venceu na Colômbia, a forte equipe do Santa Fé, 2-1, um gol do Guilherme, você vai ver agora e mais tarde um golaço do Mateuzinho. Goiás classifica, vence, classifica em primeiro no grupo e está nas oitavas da Sul-Americana, Gabriel.
Fala, Iek, tudo bem? Tudo Tá bem? aqui já no estúdio, diga lá. Fala com o seu coração hoje. Primeiro, boa tarde, né? Boa Boa tarde, tarde bom a dia. todos que estão nos assistindo. Bom, foi uma bela vitória na Colômbia. Eu confesso que depois da vitória que teve contra o empate com o Ginásio lá em Goiás, eu já estava até um pouco desacreditado. E olha que golaço esse daí do Liga. Rodalega, Hugo Rodalega. Cara, o Santa Fé, ele tava bem pressionado, inclusive tinha um reforço de segurança no estádio, você pode ver em volta das arquibancadas. Olha essa jogada do Sander, olha. Disputou, Golaço, ganhou. cara. Sander, lateral esquerdo titular, tava no banco, entrou no segundo tempo, deu esse toque, dividiu com o goleiro. Aí veio o Mateuzinho, limpou bem o Matheus Santos. Aí assistência, Foi um meteu golaço. na gaveta. Aos 49 do segundo tempo, Sim, hein? exatamente. Enfim, você pode ver que tem bastante segurança no estádio, porque o Santa Fé ele vem bem pressionado, né, pela sua torcida. E a expectativa na Colômbia era muito grande para esse jogo, levando em conta que o Santa Fé estava 20 dias treinando, estava 20 dias descansando e mesmo assim não conseguiu a classificação. Era muito simples para o Santa Fé, ele só precisava ganhar do Goiás. E o Universitário do Peru tinha que ganhar do Ginásio. O Universitário fez sua parte, classificou em segundo, aí na verdade vai para os playoffs, né? E o Goiás classificou em primeiro, que já vinha em primeiro no grupo. O Goiás, na minha opinião, deixou a desejar na Sul-Americana pelo fato de que colocou um time Misto, de né? suplente, na verdade, né? Na verdade, não é nem um time misto. Esse time sim tava um time. Se bem que esse time também não era o time titular. Igual eu falei, o próprio Sander entrou no Sim, segundo tempo. Então tiveram alguns jogadores que entraram no segundo tempo. O Matheus Peixoto, enfim. Mas de fato deu conta do recado. O Tadeu também fez umas belas defesas, para variar, né? O Tadeus fez bem pro Goiás. O Gabriel foi ali tirar a imagem, já vai voltar aqui pro estúdio, mas a gente quer ver essa belezura aqui na tela da TV. Eu tava com a barba aparecendo na cadeira, daí eu falei, não vai ficar muito igual, daí eu preferi deixar só aqui o cavanhaque, as brincadeiras à parte, só pra ter aquela desconsideração. Ô Gabriel, o Goiás, na Sul-Americana, tá conseguindo fazer belos gols, hein? Porque eu lembrei vendo aí o gol do Mateuzinho de novo, Sim, sim. eu lembrei do gol da Podi. O gol da Podi que o algumas Iek vai semanas colocar atrás. para vocês na edição. Tem que passar esse gol Ah, aqui não no tenha Central dúvida. Esporte. Eu coloco na Golaço. edição. Inclusive contra o Universitário. Exato. Inclusive contra o Universitário, o Goiás, mais uma vez, não estava com o time titular, se não me falha a memória. Sim. Se bem que o Apodi, ele é um 13º jogador. 12º, terceiro, 14º. 13º, porque tem o próprio Guilherme também reveza bastante também. Mas enfim, o Apodi é um jogador que entra ali, acabou não entrando contra o Santa Fé, mas também nem teve a necessidade, se bem que o Goiás ficou muito pressionado, se alguém assistiu aqui de São Paulo, o Goiás estava bem pressionado pelo Santa Fé, inclusive quase chegou a levar o gol ali, então, cara, na verdade até chegou a levar o gol, mas quase levou a virada, mas o empate ainda garantiu o Goiás em primeiro lugar pelo saldo de gols, que estava com mais 3, se eu não me engano, e o Universitário estava com 1. Então, pelo saldo de gols, ainda classificaria. Mas foi uma bela campanha do Goiás e também de outros times brasileiros, por exemplo, o São Paulo, que a gente já falou no Central Esportes, o próprio RB Bragantino. Sim, meteu Também 7-1 no na 7-1, quarta-feira. isso. Foi muito bem o Bragantino. Cara, os times brasileiros fizeram bonito na Sul-Americana. Uma coisa que eu até vou deixar aqui a cunha de crítica, cara, eu não concordo com essa questão de playoffs na Sul-Americana. Cara, eu acho que isso é muito injusto com os times da Sul-Americana. Eu acredito que tinha que ter um outro sistema para poder, enfim, continuar a competição. Porque já é difícil você classificar em segundo. E aí você vai fazer um playoff, o time ainda pode ser eliminado, tem que jogar uma repescagem. Eu acho isso extremamente injusto com os times da Sul-Americana. Eu vou falar pra você que eu não lembro como que era antigamente na Sul-Americana. Confesso que minha cabeça foge agora. Mas eu também nos não moldes europeus, é o terceiro colocado da Champions League com o terceiro colocado da UEFA League, né? Sim. Os dois primeiros passam para essa 16 avos de final e aí tem o 32 avos aí com os times terceiros e terceiros, né? Isso seria o justo. Isso seria o justo. Porque é uma desvantagem gigantesca, porque o time que tá na Sul-Americana, automaticamente, ele já é mais fraco. Exato. Então você tá querendo dizer que todos os times da Sul-Americana serão eliminados da Libertadores? Não, não é isso. Tem muito time ruim Mas de é Libertadores também. sim, mas é uma desvantagem gigantesca, porque, querendo ou não, a Sul-Americana é uma segunda divisão da Libertadores. Essa é a grande verdade, como a gente tem na Europa, né? Sim. Então, eu acredito que isso é muito, muito maléfico para os times. Eu acho que acaba eliminando muito time injustamente. Fez uma campanha legal, como o Universitário, que eu acabei de citar há pouco. E a gente vai destacar os classificados da Libertadores e da Sul-Americana na semana que vem, por quê? Tem jogos ainda ocorrendo
nesta quinta-feira e também por conta que o sorteio é na próxima quarta. Dia 5, a gente terá o sorteio dos confrontos das oitavas da Libertadores e também dessa fase de playoffs da Sul-Americana. Então, na sexta que vem no Central Esporte, a gente já destaca certinho todos os classificados, os confrontos, dias, horários e tudo mais, né, Gabriel? Exatamente. Então, eu acredito, até falando do Corinthians um pouco, pelo que eu vi por cima, o Corinthians foi o segundo ou terceiro melhor segundo, ou melhor terceiro. Então, acredito ali que vai se dar bem, porque vai pegar pelo menos o sétimo melhor segundo da Sul-Americana. É sorteio. Não é sorteio. A Libertadores é sorteio, só se a Sul-Americana mudou, porque a Libertadores é sorteio. Não é sorteio. Inclusive no negócio da Globo tá lá. Não é sorteio. Não é sorteio. Tô te falando que sorteio. Amanhã a gente vai destacar, porque senão aí não teria sorteio, não tem porquê fazer negócio dia 5. O sorteio é depois. O sorteio da Sul-Americana é depois. Rapidamente, o IEC é teimoso demais. Cara, o que eu tô falando aqui pra vocês é que o Corinthians provavelmente vai se dar bem na Sul-Americana, porque com a sua pontuação da Libertadores, quando eu olhei, ele parecia ser entre o segundo e terceiro, melhor segundo da Libertadores. Melhor terceiro, segundo ou terceiro, melhor terceiro da Libertadores. Então, ele vai pegar ali o sétimo ou sexto melhor segundo da Sul-Americana. Então, é que muita confusão, velho. É confusão até pra explicar, confusão pra entender. E o IEC tá falando que é sorteio Sul-Americano, mas não é. É sorteio a partir das oitavas. Mas aí sim, isso sim. Mas enfim, então o que eu queria dizer era isso, que o Corinthians provavelmente vai se dar bem e os times da Sul-Americana vão se prejudicar. Vamos continuar o programa agora? Vamos. Então vamos continuar o programa. Agora nós vamos falar do quê? Série B agora? Agora é nosso querido Série A, né? É verdade, classificação. Tanto do... Então eu tô indo embora, hein? Vai lá, Gabriel, porque eu já tô bravo com você. Não, brincadeira essa parte, a gente tinha que entender. Porque realmente, eu não tô acostumado a falar de Sul-Americana, acompanho muito mais sempre a nossa querida Libertadores. Meu time costuma jogar Libertadores mais do que a Sul-Americana, mas aí você não vai jogar Sul-Americana, brincadeira. Mas aí o playoffs, então, pra ficar novamente marcado pra você que não sabe, assim como eu não sabia. Gabriel me mostrou e me provou. Playoffs da Sul-Americana é naquele ranking como era a antiga Libertadores. O melhor terceiro colocado com o pior segundo colocado da Sul-Americana. E aí sim, nas oitavas de final, assim como é na atual versão da Libertadores, teremos o sorteio. Então a gente já vai destacar para você na semana que vem, porque dia 5 tem o sorteio da Libertadores e, claro, o sorteio dos mandos de campo da Sul-Americana. Vamos seguir com o programa agora para falar da nossa querida Série A, porque a Série A é mais fácil. A Sul-Americana é difícil de entender, Série A todo mundo conhece, todo mundo entende, e a gente vai destacar para você os resultados do último final de semana, dos jogos, claro, dos 5 importantes para nós Central Esportes, porque o Corinthians, no sábado passado, perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada. São Paulo também saiu derrotado para a equipe do Cruzeiro em Minas Gerais. O Palmeiras perdeu para o Botafogo em casa, o Botafogo mais líder do que nunca. Perdeu o seu técnico Luiz Castro. Luiz Castro não é mais o técnico do Botafogo. Tiquinho Soares, que é sua grande revelação do campeonato, também já tem proposta para sair. E aí a gente vai ver se o time do Botafogo realmente é bom, se vai ter aquela queda de rendimento e tudo mais. Papo para mais para frente. O outro paulista, o Santos 2, Flamengo 3, Santos perdendo em casa mais uma partida. O único paulista que venceu foi o Red Bull. Mas aí o Central Esportes fica triste. Por quê? Porque foi justamente contra o Goiás. Justamente contra a equipe do Goiás. Então a gente destaca os 5 jogos para vocês. E claro, né? A próxima rodada da Série A. Nós teremos São Paulo e Fluminense no sábado às 4 horas no Morumbi. Joga domingo o Corinthians às 11 da manhã em Itaquera contra o próprio Red Bull Bragantino. Atlético Paranaense e Palmeiras às 4 horas. Cuiabá e Santos às 18h30. E fecha a rodada, não só dos times importantes, mas fecha a rodada número 13 do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, Goiás contra o Curitiba no Serrinha. Para finalizar a Série A, classificação de momento, né? Botafogo líder 30 pontos, seguido por Grêmio 23, Flamengo e Palmeiras, os dois empatados com 22 pontos. Em quinto, o Fluminense com 21. Fecha aí a lista dos classificados da Libertadores, o Internacional, 20 pontos, empatado com o Bragantino e Fortaleza, primeiros times aí na Sul-Americana.
Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, e a gente vira a página para o pelotão de baixo com São Paulo 18, Cruzeiro 17, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Cuiabá 12 e abrindo a zona de rebaixamento, Goiás com 11, Vasco com 9, o América Mineiro com 8 e o Curitiba, o único time que ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro. Apenas 4 pontos, e esses 4 pontos são provenientes de empates. Curitiba não tem nenhuma vitória. Para a gente ter um respiro aqui, e a gente ver certinho a minutagem para fazer o ponto de corte lá depois, vamos falar do nosso momento emocionante. Não sei se todos acompanharam. O menino Guilherme, jovem de apenas 8 anos de idade, tem uma doença raríssima, em que a sua pele queima. E essas queimaduras fizeram o Guilherme entrar em coma, gente. Uma criança de 8 anos, por conta dessa doença rara, entrou em coma, ficou 16 dias internado, entubado, em coma. Oi? Ah, a câmera da verdade, é verdade. Obrigado, Gabriel. Programa semi-ao vivo é assim mesmo. Então, o Guilherme, né, ficou em coma, né, teve essa melhora, né, voltou digamos assim, não digo voltar à vida, porque o coma tem, eu não sou médico para ficar aqui explicando tudo muito detalhado, mas teve um vídeo muito emocionante com a sua mãe, que no retorno dele, sua mãe que, claro, não saiu do lado do filho em nenhum momento, quando ela só foi resolver alguma coisinha ali, né, na recepção, assinar alguma coisa, o filho voltou à vida e teve toda uma comoção na internet, né, com a repercussão de uma filha, de um filho abraçando a sua mãe, chorando, voltando à vida. E o Guilherme é vascaíno. E claro, o Vasco fez um momento emocionante. Já prometeu para o menino que ele vai entrar no próximo jogo em São Januário. E o Gabriel Peck foi entregar a camisa para o garoto. Acompanhe. Borboleta, você gostaria de voar para um campo de futebol? Sim, Junto dos jogadores do Vasco? sim. Seria como? Imagina. Incrível. Sua imensa torcida bem feliz. Norte, sul desse Brasil. Sua estrela na terra brilha e ilumina o ar. Oi, Pepe! Dá um abraço. Oh. Como é que você tá, cara? Se bem! Olha o que eu trouxe pra você. A camisa. Obrigado, Pepe! De nada. Como é que você tá? Vem! Eu vi seu vídeo, sabia? E quando que tu vai entrar comigo em campo de mão dada? Quando eu melhorar. É? Sim, eu já tô melhorando. Já, tu tá bem melhor, graças a Deus, né? É, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim, eu É um também, sonho pra mim Pepe. te conhecer, sabia? Dá um abraço aqui. Oh, que lindo. Caraca, o Pepe tá aqui. Que emoção, hein, Gui? Tô mais nervoso que tu, Gui. Gostou? Sim, Tô muito feliz de te conhecer, sabia? sim, eu também. Eu vi seu vídeo, me emocionei bastante, sabia? Sim. Lindão. Dá um abraço no tio. Lindão. A gente sempre fala, né? Ações humanitárias, aquece o coração, o futebol é o esporte em si, né? Mas, claro, propriamente dito do futebol, a gente tem que sempre enaltecer momentos como esse, porque são referências, cara. Ainda mais para um menino, 8 anos, com toda essa problemática, ter o seu time do coração, fazendo essa homenagem para ele, faz pelo menos ele ter um fôlego, um respiro, para continuar lutando. A gente sabe como que é difícil as situações que a vida nos impõe, e o esporte está sempre aí para nos ajudar. Então, parabéns ao PEC, parabéns também ao Vasco por essa grande ação aí com o garoto Guilherme. Vamos destacar a Série B, torcedor vascaíno e do Goiás, me perdoem. É porque foi na sequência do programa, não estou falando que vocês vão cair não. Vocês estão na zona de rebaixamento, mas tem muito campeonato pela frente. Mas vamos para a Série B,
Antes da classificação, obrigado, Gabriel, para não confundirem o que eu estava falando. Vamos primeiro destacar um gol. Eu posso falar Puskás que o pariu? Será que isso não cai? Vocês entenderam? Puskás que o pariu. O gol do Guilherme Madruga na partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino. Um gol que me lembrou muito aquele gol do Ibrahimovic. Bicicleta de fora da área. Aí você vê as imagens tanto do Premier quanto também da TV Botafogo. Essa da TV Botafogo atrás do gol. Cobrança de lateral, a zaga tira errado e o Guilherme Madruga dá a bicicleta e vai lá aonde a coruja da madrugada dorme, né? Na gaveta, faz um gol antológico pela Série B. É o gol de destaque da semana e a gente, né, colocou Puskás aí, que com certeza a gente já teve aí o Wendel Lira, né, há um tempo atrás vencendo em uma divisão menor, né, não é a principal divisão do país, e conseguiu ganhar o prêmio Puskás e, claro, Guilherme foi no Campeonato Goiano, sim. Bem lembrado, Goianese, Atlético Goianiense, o Wendel Lira jogava pelo Goianese, mas então, é o que eu digo, não era a primeira divisão. O prêmio Puskás, ele não precisa ser uma Champions, uma Libertadores, uma elite de Campeonato da Europa, elite de Campeonato Brasileiro, não. É qualquer gol lindo em campeonatos oficiais, como a Série B também é, como o Campeonato Goiano, quando o Wendel Lira também foi, merecem estar no prêmio. E com certeza, o Guilherme Madruga, tá com um pezinho, hein? Se for por voto popular, sem dúvida nenhuma o lance dele pode ser lembrado, tá com o pé aí atrás, né? Pode ser lembrado para o prêmio Puskás deste próximo ano. Agora sim, destacando a classificação da nossa querida Série B, tudo certinho, tudo bonitinho para você, teve mudanças aí na classificação. E eu acho que o maior de Goiás tá na liderança, hein? O maior de Goiás tá na liderança, hein? O Vila Nova é o líder. Será que teremos clássico goiano no que vem na Série A ou teremos inversão de valores? Vila Nova é o primeiro com 30 pontos, Novo Horizontino em segundo 29, Vitória e Sport com 28 completam aí o G4. Segue Criciúma, Mirassol, Guarani, Juventude, Ceará e Botafogo. Vira a página para nós aí, Gabriel. Porque na sequência nós temos o Atlético Goianiense, Sampaio Correia, Ituano e CRB. Aí eu falo pra você, e aí a Ponte Preta, né, com 15 pontos. Aí o que eu falo pra você, times grandes, a gente já falou isso semana passada, que pô, estavam no cenário nacional, na elite do futebol nacional, há pouco tempo atrás, hoje lutam para se permanecer na Série B. É o caso da Chapecoense, que tem apenas 12 pontos, Londrina 17, o Avaí com 11, Tombense 9 e ABC de Natal com 7 pontos. A Chapecoense nesse momento se salvando por apenas um pontinho para não cair para a Série C. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série B é o mais difícil da gente até passar alguma informação para você. Por quê? Estamos falando isso nessa quinta/sexta-feira. Vai ter rodada já na sexta-feira à noite. Tem jogo sábado, mas a rodada só termina na outra terça. Tem time que tá com menos jogos. É uma bagunça. Vamos já pra Série C, né? Não sei se esses times vão, mas nós vamos. Nós vamos vir aqui para falar da Série C e principalmente destacar o São Bernardo Futebol Clube. São Bernardo Futebol Clube que vem de 4 jogos sem vencer, gente. Começou muito bem o campeonato, liderou grande parte da competição até aqui, mas nos últimos 4 jogos são 2 derrotas e 2 empates. E empate como foi na última rodada. Mas como o Gabriel já colocou na tela, pode voltar aí, Gabriel. A gente destaca a primeira classificação, não tem problema. Destacando a classificação da Série C, com o Amazonas em primeiro, o Operário passando o São Bernardo em segundo colocado. Mesmo com esses 4 jogos aí sem vencer, o Tigre do ABC tem 17 pontos em terceiro colocado. E empatado aí com o Botafogo da Paraíba, 4 aí subindo para a Série B do ano que vem. Completam só essa parte de cima da tabela. São José, Volta Redonda, que vem numa crescida bem legal na Série C.
Náutico, Confiança, Figueirense e Brusque. Agora sim, Gabriel, já pode colocar o vídeo aí na sequência mesmo, nem precisa voltar pro estúdio, porque a gente vai destacar esse empate, né, do São Bernardo contra a equipe do São José, lá no Rio Grande do Sul. São Bernardo que vinha de uma derrota em casa para a equipe do Volta Redonda, tinha perdido por 3-0 jogando no 1º de maio, coisa que não acontecia desde 2021. Foi para o Rio Grande do Sul, né, enfrentar o São José. Saiu na frente aos 13 minutos com esse belo gol do lateral Jefferson. Jefferson que já teve passagens por Ponte Preta, Santo André, bem rodado no interior paulista. Está no São Bernardo esse ano. Agora com a volta do Alex Reinaldo, os dois ficam ali brigando por essa vaga. E o Jefferson aí conseguiu fazer o primeiro gol. Sofre o empate ainda no primeiro tempo e vai sofrer a virada no início da segunda etapa. Você tá vendo ainda o primeiro gol da equipe São José? E aí, ó, vai sofrer a virada a equipe do São Bernardo aos 18 aí do segundo tempo. Confesso que acabei me perdendo aqui, tanta coisa para falar, acabei perdendo aí os nomes dos autores do gol da equipe do São José, que também é outra equipe que é muito candidata a subir para a Série B. A gente viu na classificação, ela está na 5ª colocação e desde o começo do campeonato é a primeira rodada que o São José fica fora da zona de classificação. Então, uma equipe muito boa, principalmente jogando no Rio Grande do Sul. E agora sim, aos 45 do segundo tempo, já nos acréscimos, João Carlos, que fazia tempo que não fazia gol, hein, João? Fazia tempo que o centroavante não colocava a bola nas redes, conseguiu, voltou a marcar em um ponto importante para a equipe do São Bernardo nesta Série C de Campeonato Brasileiro. Já vamos destacar todos os nossos times da região, não tem problema, saindo da Série Brasileirão C para a Série D. Vamos ganhar um tempo de programa aí, porque a gente tem que tentar fechar em 1 hora o negócio. Mas vamos destacar também 1h30, 1 hora. O Gabriel libera quanto tempo for aí pra gente comentar aqui no Central Esportes. Programa bom, programa dinâmico, tem que ser dessa maneira. E destacando agora o Santo André, né, que ficou em empate em 0-0 com a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. Portuguesa RJ, né? Santo André que não vence ainda no Brunão, né? Muito tempo não vence. A última vitória foi contra a equipe do Real Noroeste. Tinha perdido para o Atlético. Agora empata com a equipe da Portuguesa e vai jogar próxima semana com o Resende. Esse jogo foi 0-0. Santo André pouco criou, não estava com o seu treinador, né? O Matheus Costa. Quem treinou foi o auxiliar Leandro Newells, por conta de algumas outras questões aí que o técnico do Santo André não pôde ficar no banco. E também a equipe da Portuguesa não tinha o seu treinador Caio Couto, a quem eu já falei no último Central. É um amigo que eu tenho da bola, trabalhei com ele em outras rádios, outras emissoras. Ele acabou perdendo a irmã na madrugada de sexta para sábado, teve que voltar ao Rio de Janeiro pro velório da irmã, então também eu desejo muita força. E foi aí o empate da equipe da Portuguesa, que é a líder do grupo ainda. Pode até colocar na tela aí, Gabriel, a classificação, né, da Série D, porque foi uma rodada de Série D que não mudou praticamente nada. Muitos empates. A Portuguesa segue na primeira colocação com 23, o Atlético em segundo com 20, o Democrata passa o Santo André e fica com 18, o Santo André estagna aí nos 15 pontos. Tem 4 de vantagem, pega o Resende no final de semana. Vamos falar daqui a pouco. Porque tem o Vitória com 11, Resende 10, Nova Iguaçu 8 e Real Noroeste praticamente já eliminado na última colocação. O que tem na sequência aí? É a coletiva do Santo André. Então vamos lá. Vamos para a coletiva do Leandro Newells, auxiliar e desse a partida, treinador do Ramalhão. Leandro, qual que é o seu resumo do jogo? Fala um pouquinho sobre o empate. O resumo do jogo é o que a gente imaginava, não só desse jogo, mas fazendo um link com o jogo passado, a gente enfrentando em casa os dois adversários de maior investimento, né, desse grupo e linkando com o maior investimento, muita qualidade. Então os dois jogos foram muito parecidos, a ideia do Santo André jogando em casa é sempre vencer,
mas nós temos que valorizar o empate, saber das nossas dificuldades, das nossas limitações e tentar sempre fazer o melhor. Eu vejo que tanto no jogo passado como esse, a gente procurou igualar o jogo. É bem verdade que em alguns momentos, até pela qualidade, não é a questão de você, às vezes, provavelmente a torcida achar que a equipe é muito defensiva. A gente sempre tem que analisar que do outro lado tem uma equipe, né? Também com qualidade, e esses dois adversários muito parecidos, e a Portuguesa um pouco mais ainda, com mais qualidade técnica, né? Você percebe que a equipe deles, principalmente ali do meio para frente, ali tem muitos jogadores de qualidade técnica e com experiência, que fazem a diferença, né? Nós temos bons jogadores também, mas ainda com pouca rodagem. Isso faz a diferença numa competição de alto nível como é a Série D. Então a avaliação do empate, né, por ser pelo adversário e como foi o jogo, em alguns momentos nós melhor, em alguns momentos eles melhor, ficou de bom tamanho. E sempre lembrando que o objetivo nosso é a classificação. Nós passamos por essa situação, essa dupla de jogos muito difícil. Acabamos levando um gol no finalzinho, a gente poderia estar com 2 pontos, né? Estamos um só em casa, mas nós temos tudo para selar nossa classificação na sequência e vai ser até o final. Lembrando que a gente manteve os 4 pontos do 5º colocado e isso sempre dá uma margem de segurança para nós. Você falou dos 4 pontos, fala um pouquinho da importância de ter essa gordurinha, né? Agora a gente enfrenta o Resende fora de casa, a importância dessa diferença de 4 pontos. Nós temos o Resende fora, né, um adversário que está a 4 pontos também de nós, mas mais a gente, no momento, a gente está focando mais no Vitória, né? Até porque o Resende ainda vem alternando mais do que o próprio Vitória. O Resende vem de 2 competições, provavelmente eles tenham que jogar no meio de semana. E lá em Resende é um jogo totalmente aberto, é um jogo que eu já trabalhei lá contra. É um adversário, não vai ter aquela pressão de torcida como tem na Portuguesa, como tem com o próprio Atlético, contra o Democrata. Então eu acho que tenho convicção que essa semana, mais uma semana cheia de trabalho, recuperar alguns atletas com a volta de outros, a gente vai muito forte para buscar essa vitória lá em Resende. Sobre a semana de trabalho, a importância, né, de mais uma semana cheia para trabalhar a equipe e, claro, recuperar o pessoal do DM. Eu não tenho dúvida nenhuma. A nossa comissão técnica aqui, capitaneada pelo Matheus, aí, com o Rogério, o Carlão, Ricardinho, o pessoal da fisioterapia, Thales, o Pedro, enfim, todo o grupo. A gente tem muita qualidade durante a semana, então realmente quando a gente tem essa semana para trabalhar, a gente usa ela da melhor maneira possível e haja visto, sempre quando a gente tem essa semana cheia, a gente consegue fazer jogos com mais qualidade, né? E quando não vai dar na qualidade, quando tem aquela sequência de quarta e sábado, vai na vontade. Mas eu acredito muito no trabalho dessa comissão técnica, eu tenho convicção que sempre quando a gente tem esse tempo, a gente vai fazer um bom jogo no fim de semana. Tá, então a fala destacada aí do auxiliar e na última partida treinador da equipe de Santo André, o Leandro Newhills. Teremos a estreia da Copa Paulista, sua primeira rodada, com o Santo André jogando também no sábado, também fora de casa, só que no Canindé, às 15 horas. Aí você me fala, meu Deus, o torcedor do Camarão fala, que time vai jogar 2 jogos no mesmo dia, mesmo horário? O que é isso? Isso nunca pode acontecer na história. Calma, gente, a gente explica. O Santo André, neste campeonato de Copa Paulista, irá jogar com o seu time sub-20, o seu time da base. Então, por isso, não teve problema de ter jogos no mesmo horário e estreia contra a Portuguesa. E claro, agora sim a gente vai poder destrinchar, de falar dos times da região, porque o outro jogo, no domingo, às 10 da manhã, São Caetano contra a equipe do São Bernardo Esporte Clube, né? Esporte Clube São Bernardo. Jogo com mando do Cachorrão, lá no Baetão, domingo, às 10 da manhã, e completando o grupo Portuguesa Santista e São José, também domingo, 10 horas da manhã. E como a gente está falando dos times da região, vamos só um destaque bem rapidinho ao Mauaense, que você que está nos acompanhando na sexta-feira, o Mauaense vai jogar daqui a pouco. Pela primeira vez em 5 anos, o Mauaense se classifica para a segunda fase da Bzinha, da 4ª divisão do estado de São Paulo. Classificação suada, uma ótima vitória, 3-1 para cima da forte equipe do Nacional, lá no Nicolau Alayon. A equipe do Mauaense, treinada pelo grande Fernando da Silva, filho do da Silva, ex-atleta do Santos, que ficou muito tempo, tem muito vínculo com o Mauá Futebol Clube, sempre se classificava em anos pares.
se classificou em 16, 18, 20 e 22 com a equipe do Mauá. Mudou, saiu do Mauá, foi pro Mauaense. E em 23, seu primeiro ano ímpar, o Fernando consegue a classificação com a equipe do Grêmio Mauaense. Parabéns aos meninos, né? Uma luta dificílima. Se a gente fala que Série A é complicada, a Série B é a mais difícil de assistir, gente, a Bzinha, a 4ª divisão do estado de São Paulo, é uma divisão sub-23. É para aquele menino que tá na idade limite, igual eu, 23 anos, 99, é porque a minha condição física não me permite jogar, mas que ainda tem o sonho de futebol, é a última chance desses moleques, né? E não tô colocando moleques assim no tom pejorativo. Da molecada tentar ainda ser um atleta profissional. Então, parabéns ao Mauá, a gente sabe da luta e como é difícil. O Gabriel quer falar alguma coisa, diga lá. Comentário rápido que eu tinha que falar, velho. Diga. Desculpa. Você falou da sua condição física, né? É claro, você... Vou falar uma coisa pra vocês que estão nos acompanhando. Peraí que eu vou voltar pro estúdio. Vou até tirar ali, porque eu tenho que... Você vai querer aparecer, não tem dúvida. Eu já até prevejo o que esse cara vai falar. Porque ele já me viu, ele já vê o show que eu dou, toda vez que a gente joga bola junto. Mas fala, o que foi? Vou ter que falar, velho. Desculpa. Olha, fala pra você que tá de casa assistindo a Eco TV, nos assistindo, só não vou pra essa câmera da verdade, porque não tem ninguém pra trocar lá. Então eu vou aqui pra câmera do meio da verdade também. O IEC, ele não é um mau jogador, não é só a condição física. A condição física também, mas o IEC tem visão de craque. Tenho, você sabe a visão, ele só não consegue executar. O problema é a perna, a cabeça funciona, a perna não. Mas vou falar pra vocês que estão nos assistindo em casa. O IEC é visão de, no mínimo, Paulo Henrique Ganso. Verdade. Isso pra falar pouco. O problema é que o passe nunca chega. Mas também quando chega, amigão... O passe nunca chega. Eu nunca perdi um pênalti. E eu vou falar pra vocês que estão nos acompanhando. Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Você não vai fazer Mostra isso. aí. A gente vai virar meme, hein? Mostra aí. Mostra a condição. Que é isso, caramba. Pai? É qualidade demais, cachorro. Caraca. Ah, eu não vou cair igual os outros não, amigão. Aqui a gente tá preparado sempre. Caramba, o cara tava naquele jeito. Bom, mas como vocês podem ver... Mas eu nunca perdi um pênalti. O único que eu perdi, ele que pegou. Eu que peguei. Eu dou moral pro meu goleiro. Eu não perdi, perdi, então, ele que pegou. Ó, a bola vai ficar com você aí. Vamos lá. Não é os donos da bola, mas deixa a bola com o dono. Agora vamos falar do quê? De outros esportes, né? Acabou então bora. Então a gente já destacou o futebol. Então nem devia estar com a bola no braço, né? Que agora é outros esportes. Agora a gente vai começar o nosso giro com as outras categorias. Começando com a seleção feminina de vôlei. É verdade, ainda tem futebol, oh meu Deus do céu. A gente tá perdido aqui, Gabriel. Vamos lá. Pra gente saber o que a gente tem que falar, primeiro acompanhar a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Tem 2 convocadas que tem grande ligação ao grande ABC. Acompanha aí. A técnica sueca Pia Sundhage convocou nesta terça-feira a seleção brasileira feminina que disputa a Copa do Mundo, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia entre julho e agosto. E a relação conta com 2 jogadoras com relação com o grande ABC, as corintianas Tamires e Luana Bertolucci. A lateral esquerda, Tamires, apesar de ser natural de Cataé, em Minas Gerais, morou muitos anos em Santo André. Mãe do Bernardo, atualmente defende o Corinthians e vem colecionando títulos com a camisa do Timão. Parte agora para sua 3ª Copa do Mundo. Nascida em São Bernardo, Luana Bertolucci começou no São Bernardo Futebol Clube e passou também pelo São Caetano antes de rodar alguns clubes, inclusive fora do Brasil, como o PSG. Atualmente, a volante também está no Corinthians e vai para sua 2ª Copa do Mundo. A relação verde-amarela ainda conta com a experiente e veterana atacante Marta, que vai para sua 6ª e última Copa. O Brasil integra o Grupo F e estreia no dia 24 de julho contra o Panamá. Depois encara a França no dia 29 e Jamaica no dia 2 de agosto. Convocação na tela então para você. Já destacamos aí a Tamires e a Luana Bertolucci, 2 atletas com grande ligação ao grande ABC, mas também tem mais. Lelê do Corinthians, Camila dos Santos e Bárbara do Flamengo são as goleiras. As laterais nós teremos Antônia, Bruninha e Tamires. Zagueiras são 4 zagueiras que a Pia levou para a seleção. Põe aí, Gabriel. As zagueiras
As zagueiras, aí apareceu na tela, deu até uma bugada aí. Mas daí, Kathleen, Lauren, Mônica e Rafaela. Meio-campistas agora. Rapidinho que já deu mais de meia hora de programa. Vamos lá. Adriana, Ari Borges, Duda Sampaio, Andressa Alves, a Luana Bertolucci, que nós comentamos aí, e a Ana Vitória. Atacantes, Bia Zanerato, Debinha, Geise, Caroline, Nicole e Gabi Nunes. E para finalizar, não podia faltar ela na relação, né, das convocadas à seleção brasileira. Não pode faltar a rainha. Temos até que colocar ela sozinha aí na tela. Atacante Marta, da equipe do Orlando Pride, maior de todas da seleção brasileira, também aí convocada para a Copa do Mundo. E agora sim, outros esportes para a gente destacar aqui para você no Central Esportes. Começamos com o que, meu querido Gabriel? Copa Automobilismo. Pode pôr aí na tela para a gente o Léo Cavalcante, piloto de apenas 15 anos de idade. Pode ser o futuro da nossa geração, né, de corredores, de atletas brasileiros na Fórmula 1. Tem quem considera automobilismo que não é um esporte. É um esporte, sim, senhor, porque o que esses caras treinam é brincadeira. E o Léo Cavalcante agora está disputando a Fórmula Delta, que é tipo um campeonato de base para a Fórmula 1. Ele tem apenas 15 anos. Seu grande ídolo, sem dúvida, como é o de a grande maioria que ama automobilismo, é o Ayrton Senna. E ele tá aí trilhando esse caminho, né? Trilhando esse caminho no automobilismo brasileiro, que não tem um corredor desde que o Felipe Massa saiu, né, da Fórmula 1. E a gente precisa voltar a ter algum corredor na nacional, né? Na principal divisão do automobilismo. O próximo, mais uma grande divisão do ATP, né, de tênis. Quer vir pro estúdio ou quer ir direto? Vamos lá, Gabriel. Agora é você no comando. Daqui a pouco tem ao vivo, hein? A gente tá gravando aqui, daqui a pouco já tem ao vivo o jornal. Não sei se vai dar tempo pro jornal, vamos atrasar tudo. Pra gente não perder tempo, vôlei, então. Vôlei feminino que jogou na manhã desta quinta-feira e acabou perdendo pela primeira vez na história. A seleção feminina de vôlei perdeu para a equipe do Canadá 3-2. Né? O Brasil teve uma das suas piores apresentações. E olha que jogou bem o quarto set. O quarto set, quando a Thaísa entrou, o Brasil deu outra cara, mas mesmo assim não foi suficiente. Venceu o primeiro por 30-28, perdeu o segundo por 25-21, perdeu também o terceiro por 25-23, venceu o quarto por 25, ou melhor, por 27-25, e aí o último 17-25 do Canadá. E aí você vê a classificação: Estados Unidos, Polônia, Turquia, Brasil, Alemanha e China. Só que se classificam 6 e nesse momento a seleção feminina é a sexta. Se o feminino perdeu nesta quinta-feira, o masculino jogou no domingo, né? E vai voltar a jogar na semana que vem. Jogou no domingo e venceu a França por 3-1. Mais uma grande vitória da seleção brasileira masculina de vôlei. Destaque aí, como sempre, né? O Lucarelli jogando demais. Lucão também, Lucão no chão, tem que falar sempre dele. Os destaques aí da seleção masculina, que está em terceiro também no masculino com o Japão e Estados Unidos. Brasil, Eslovênia, Polônia e Argentina classificando aí. Lembrando que essa é a Liga das Nações, o antigo Grand Prix, né? Antigo Grand Prix de vôlei agora se chama Liga das Nações. E também a gente destacando para você aqui no Central Esportes o vôlei. Temos também mais. Skate ou futsal? Agora é o quê? É futsal, né? Futsal, a final do Sul-Americano Sub-17 ocorreu no último final de semana e o Brasil perdeu. O GC tá de vôlei, hein? Pode tirar o GC. O Brasil perdeu para a equipe da Argentina o título de virada. 2-1 para os hermanos. Mas o Brasil, que tinha feito uma ótima campanha, o Brasil também é sempre uma potência no futsal, tá com uma grande geração, uma geração que pode vir a crescer muito, jogadores aí do Magnus, jogadores aí do Corinthians, muitos jogadores já com idade jovem, jogando em times europeus, né, do futsal. Acabou perdendo o título aí para a Argentina, para os hermanos,
esse é o sul-americano. Infelizmente, o futsal não é um esporte olímpico, né? O futsal que a gente tanto destaca aqui no Central Esportes, daqui a pouco a gente vai também colocar rapidinho o destaque da vitória do Santo André em Tele. Infelizmente, é um esporte que não é olímpico, porque o ano que tem as Olimpíadas também é o ano que tem o Mundial, né? A Copa do Mundo de Futsal. Então, sempre é um problema da Federação de Futsal com o COI em deixar um esporte olímpico, que com certeza era a chance grande de medalha para o Brasil, mas acabou perdendo o título aí para a Argentina no futsal sub-17. Vamos só ver o último gol, né? O gol do título, faltando 5 minutos e 30. Chute da intermediária no cantinho, colocando aí a Argentina 2-1 vencendo o Brasil. E vamos também falar, claro, do futsal da região do Grande ABC. Pode pôr na tela a vitória do Santo André em Tele, enfrentando a equipe do Esporte Futuro na Liga Nacional, 3-2, destacando sempre quem? Felipe, né? Felipe, grande atleta do Santo André em Tele, fez o primeiro, o Léo fez o segundo e o terceiro, esse golaço também do Léo, dando números finais, 3-2. Colocamos aí só os gols do Santo André em Tele na tela para você. Agradecendo também ao T-Vila, cedendo também as imagens para Eco TV. E finalizando, último tema do programa, até o Gabriel voltou para nós agora, para mostrar esse rostinho lindo, o skate. O skate começando com o feminino. Tivemos aí mais uma edição, né, desse Mundial de Skate lá em Roma, e o feminino do Brasil não obteve medalha. A nossa querida fadinha, né, Raíssa Leal, ficou em quarto colocada. Ela sentiu algumas dores antes da sua apresentação, acabou derrapando no skate na sua última volta, e o Brasil não conquistou a medalha nessa edição, né? Lembrando que o Mundial de Skate é mais ou menos igual a como é o Mundial de Surf. São várias ações, rodam o mundo inteiro, tem todo o ano para ser trabalhado nesse Mundial, para a gente saber quem terá o título, né? Esse foi a edição em Roma, a Fadinha ficou em quarto e aí a Gabi ficando em sétimo. Já no masculino tivemos medalha. Tivemos medalha com ele, o Kevin Hoffler conseguiu aí ficar em terceiro colocado no pré-olímpico de Roma. O outro brasileiro, que é o Felipe Augusto, ficou em quinto. E o Brasil, pelo menos, garantiu uma medalha em Roma. Eu não sei se o Gabriel vai lembrar. Nós temos um amigo em comum, que é aqui de Santo André, que é o nosso querido Giovanni Viana. Tá sempre ali no Ana Brandão, andando de skate, e participou também, acabou saindo nas fases anteriores, não chegou à final, mas é um atleta da região, estudou no colégio em que eu e o Gabriel estudamos, e tá aí, destrinchando aí todo mundo com o skate, participou também na primeira Olimpíadas em 2021, né? E agora sim o Brasil criando essa linha legal no skate. Bom, são 6 horas e 10 minutos quando estamos gravando. Para você que nos acompanhando aí, uma boa tarde já, porque agora sim, se você não... Quando eu comecei o programa, se eu não tivesse almoçado, nessa quase 1h30 de programa, se você não almoçou, tem que almoçar, meu filho. Almoça bem nessa sexta-feira, fica tranquilo, vai sextar, se vai trabalhar, mas depois ceste com moderação. Você que não assiste no final de semana também, um beijão no seu coração. Mais um Central Esportes, segundo nessa nossa nova volta. E, claro, eu vou encerrar com isso, Gabriel, Você se lembra, né, que lá em 2020, 2019, Central Esportes começou esse projeto aqui na Eco TV comigo e com o nosso querido amigo Zé Carlos de Almeida. Zé Carlos continua aí falando bastante futebol, continua com o seu projeto Cantinho da Várzea, e a gente vai encerrar essa edição do Central Esportes, nessa nova volta, fazendo uma homenagem para o meu companheiro, estava sempre aqui comigo na bancada, Zé Carlos de Almeida, que transmitiu a final da Várzea de São Bernardo do Campo na divisão especial. O Nacional da Vivaldi venceu por 4-0 o DR na grande decisão, e o Zé narrou assim. Vamos se despedir com a narração do Zé, e na sexta que vem a gente está de volta com você aqui no Central Esportes. Tchau! Felipe, no cruzamento rasteiro, chegou o Gui.
lá pelo setor esquerdo da descida do Bruninho. Tá aí o lateral Donassa, já partiu pra cima ali, chegou no cruzamento, deu rede! Gol! Nacional! No cruzamento do Bruninho, ele chegou, camisa 11, Pinguim de cabeça. Quem faz a alegria do povo é ele, Pinguim, número 11. De cabeça é o Nacional, abre o marcador aqui, você vê no replay. No cruzamento do Bruninho, ele tá aparecendo bastante no jogo. No cruzamento, Edson. O Pinguim desviou bonito essa bola, Edson Costa. Nacional 1-0. Bruninho que vinha se destacando com várias pontadas lá pelo setor esquerdo. Agora, isso não foi um cruzamento, foi um passe. Dominou, olhou, parou, preferiu o recuo até o Cita. De perna esquerda ele vai fazer uma esticada de bola até pelo setor direito. Passou na frente ali do Cleitinho. Luiz Felipe. Pinguim, tá aí o autor do gol. Partiu pra cima com a sua canhotinha. No toque até o Matheus, pode bater daí, na batida deu rede. Nacional! Quem faz a alegria do povo é ele, Matheus, o artilheiro. Matheus Silvestre foi na rede pela segunda vez aqui no 1º de maio. Edson Costa, primeiro tempo, temos 21 minutos. Nacional 2-0, Edson. Com uma participação brilhante do Luiz Felipe, né? Que veio pro ataque, armou toda a jogada com o Pinguim, jogador rapidíssimo. Lá vem o Luiz Felipe. Lá vem o Pinguim. Luiz Felipe pelo setor direito, cruzamento rasteiro, vai chegar no Matheus. Sobrou o Luquinha, deu rede. Gol! Do Nacional! Quem faz a alegria do povo é ele, Luquinha, número 10. A bola na disputa do Matheus, você vê no replay. Na disputa do Matheus, a bola sobrou, olha aí, ó. A bola sobrou mansamente para ele, Edson Costa. E ele só teve o trabalho de empurrar para as redes. Agora aqui no 1º de maio, o Nacional tem 3, o DR não tem nada, Edson. Luiz Felipe fazendo a diferença, né, Zé? A bola pedalou, melhor pro Luiz Felipe. E botou o Pinguim para correr. Tem chance, no meio tá o Barbosa, Pinguim, é ele o Grelo, Pinguim defendeu o Grelo e a bola vai entrando, deu rede! Gol! Gol Nacional! Quem faz a alegria do povo é ele! Pinguim, número 11. Esse menino tá com tudo nesse domingo. O Nacional faz 4-0, Edson Costa. Uma jogada novamente do Luiz Felipe, né? Um lançamento de mais de 50 jardas, relembrando os velhos tempos.